Eu vou chamar aqui agora o nosso convidado, Cauê Campos. Na hora que ele chegar, a galera vai chegando junto. Vamos aguardá-lo aqui um pouquinho. Aí, ó, chegou. Tudo bem, Olá, Cauê? tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo. Me ouvindo bem? Ouvindo direitinho. Tá. Então, em primeiro lugar, né, como sempre que eu faço com meus convidados, te agradecer, né, por aceitar esse convite, né, bater um papo para que as pessoas possam conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre sua carreira, né, você que é esse ator super jovem, super talentoso, né, eu tenho certeza que nós vamos ver muitos trabalhos de você aí no futuro e vamos ouvir falar muito de você. Tomara. Mas me conta aí, o que você tem feito nessa pandemia? Você é tão jovenzinho, já deparou, né, com essa situação louca que estamos É, vivendo agora? O que você tem feito? nessa quarentena eu tive que aprender a ficar em casa, né? Eu sempre tive o costume de estar saindo, né? Eu não gostava muito de ficar dentro de casa, de ter esse... Eu gosto da minha casa, mas para dormir, assim, eu brincava que eu gostava da minha casa para dormir, para comer e ficar por aqui às vezes, mas direto não. Eu sempre estava saindo, sempre estava buscando algumas coisas e tudo mais. E aí agora eu estou tendo que aprender a ficar em casa, estou produzindo algumas coisas para as redes sociais, aí eu tenho que estar fazendo tudo isso dentro de casa, foto, estou com os projetos de fotografias minhas, né? E tudo eu tenho que estar fazendo dentro de casa, tudo aqui separado, assim, é uma parada que eu estranho um pouco. Tô também aproveitando para botar algumas séries em dia, mas mesmo com quarentena desde abril, tem série que eu ainda nem consegui terminar. Sou uma pessoa que eu não consigo ter foco assim para assistir uma coisa direto. E tô nessa, né? Tentando, conversando com alguns amigos também, sempre trocando essa ideia virtual. Infelizmente a gente não tá podendo sair de casa, né? Então a gente fica por aqui direto, torcendo para que tudo isso acabe logo e em breve a gente volte a poder sair, poder fazer as coisas e por aí seguir. Sim. Eu creio que para os jovens nessa situação é mais complicado, porque o jovem está naquela época de descoberta, é isso que você falou, sair, né, com os amigos, bater papo, ir para as baladas, ir para os shoppings, né, viajar, isso faz parte, né, da vida dos jovens. Então, eu acredito que para vocês jovens isso deve estar sendo muito mais difícil, né, nesse momento. Mas estava falando em série, tudo, você acredita? Eu custei a me acostumar com a série. Eu, como escritor e roteirista, né, eu sempre era resistente à série. Né, mas agora eu tenho, né, de 2 anos para cá, eu vi bastante séries, né, me viciei em algumas, mas eu acho que como a gente já está indo para 4 meses, né, isolados, né, já começou a cansar, né? A televisão já começou a cansar um pouquinho, né? Já, Então, eu estava até conversando com um amigo meu agora há pouco, que ele falou: você tem visto a série? Estava falando, tô de férias de série, não quero nem ver série na minha frente. Você também está se sentindo assim? eu tô nesse sentimento direto, né? Eu gosto muito de estar lendo notícias e tudo mais, me atualizando sempre. E então eu acabo indo, né? Já que a gente não tá podendo nem comprar jornal, eu acabo indo pelas redes sociais, Twitter e tudo mais, para poder ir acompanhando as coisas. E realmente, série é uma coisa que eu, desde menor, eu nunca tive esse apreço de querer ficar ali vendo e tudo mais. Eu sempre gostei muito mais de filme, né? Filme sempre foi uma coisa que me prendia mais, porque a história já acabava por ali, começava, era uma coisa bem dinâmica e eu gostava daquilo. Agora, a série, eu brinco às vezes, eu falo, cara, a série ela tem que ter um enredo muito bacana para ela me prender pra eu querer ver o próximo episódio. Porque às vezes eu assisto uma série e eu fico tipo, sei lá, eu assisto uma série que eu gosto bastante, justamente porque cada episódio é como se fosse um filme, porque começa e termina ali, que é Black Mirror, né? Black Mirror é uma série bem maneira e ela é assim, começa ali uma história e termina por ali mesmo, outro episódio é outra coisa totalmente diferente. E eu tô aprendendo a assistir umas séries assim, eu tô ficando, gostei, essa aí tá maneiro, pá. E essas são as que mais estão me prendendo, né? Ah, legal. Você é do Rio de Janeiro, né, de São Gonçalo, né? Sim. Fez 18 anos agora em fevereiro, então está na flor da idade. E você mora no Rio ainda? Mora com seus pais? Como Moro. que com a família? Como que é? Eu ainda moro na minha cidade, São Gonçalo. Eu Assim, nasci num outro bairro que chama Salgueiro,
Eu nasci lá, mas eu morei lá há pouco tempo, né? Eu morei só até os 2 anos de idade por aí. E atualmente eu moro no mesmo bairro, que é o Jardim Catarina, desde antes de eu começar a trabalhar até hoje. Eu moro com os meus pais. Eu sempre, esse ano, né? Esse ano estava sempre com esse pensamento de mudar, de correr atrás de uma casa e tudo mais, porque eu ia iniciar, né, os planos para a faculdade e para outros trabalhos e tudo mais. Então eu já ia começar havia essa questão toda de uma independência maior, né? Então, Sim. com tudo que aconteceu de pandemia, eu tive que parar tudo, né? Foi assim que eu fiz 18. Antes dos 18, eu já estava planejando tudo isso, né? De faculdade, enfim, e autoescola. Só que aí eu fiz 18 em fevereiro. Em março, por aí, eu já estava matriculado na autoescola, estava com tudo da autoescola aqui. Só que na semana em que eu ia começar a fazer as aulas, a autoescola teve que fechar por causa da pandemia. Eu estava autorizado, eu cheguei a fazer os exames, passei em todos os exames, aí eu ia começar a aula na quarta-feira, na quinta, fechou tudo. Aí eu falei, acho que eu vou ter que ficar em casa um pouco, Vai ter que forçado, esperar um pouquinho. vou esperar um E, pouquinho, depois ir. você está falando aí de faculdade, que você pretende cursar, fazer o quê? Qual o caminho você pretende seguir? Então, Além do de ator, né? sim, eu sempre pensei muito, desde quando eu comecei a atuar, eu sempre pensei em todas as possibilidades que eu teria além da atuação, né? Onde também seria legal para mim além da atuação. Eu não queria ser só estar ali como ator. Infelizmente, é uma coisa que eu tô aprendendo ainda porque eu não consigo, eu não me acho bom nisso, é escrevendo. Eu admiro muito a galera que consegue escrever, porque eu fico assim, gente, eu não consigo de verdade. Então eu fiz um curso, né, de produção de cinema focado em todas as áreas, desde a área do roteiro a todas as áreas mesmo, direção, fotografia, som. E a gente tinha que passar por todas as partes, né, desde o roteiro até a atuação em si. E eu fui em cada uma das partes e falei, cara, realmente, eu quero trabalhar nessa área e eu vou procurar uma faculdade que me leve um pouco mais para essa área. O meu irmão, ele faz cinema na PUC, né, que é a universidade daqui do Rio de Janeiro, e ele faz cinema lá e aí ele estava conversando comigo. Eu tinha uma vontade de fazer publicidade, que também está na área de comunicação social, só que ela tem um foco maior para a área de publicidade. E aí a gente conversando um pouco, ele falou, publicidade é legal, você poderia até tentar, mas ele falou, cara, eu te aconselho também puxar uma outra coisa, que você sinta mais à vontade. Foi quando eu conheci o curso de produção cultural, que é uma área que eu vi toda a área que trabalha, toda a grade de estudos, eu achei muito bacana. A questão toda de produção cultural é que só tem uma universidade aqui do meu estado, que é a UF, a Universidade Federal Fluminense. E também na UF você ou faz as aulas aqui em Niterói, que é uma cidade vizinha minha, ou então em Rio das Ostras, que é uma cidade na região dos lagos, então é muito mais distante. Eu fiz o Enem e agora eu estou numa lista de espera porque a UF acabou cancelando o calendário letivo, né? Então agora eu estou numa lista de espera da UF. Eu estou em terceiro lugar dos que viriam a ser chamados. Só que aí por causa disso eles tiveram que dar uma segurada nos nomes e agora esperar. Mas a faculdade que eu pretendo é essa de produção cultural mesmo. Legal. E seus hobbies, né? Do dia a dia, quando você não está, né, dedicado a essas questões mais, né, sérias, né, de trabalho, estudo, o que que você gosta de fazer? Tipo de música que você gosta? Gosta de futebol? Como que é? Conta para a galera aí. Então, eu sempre fui muito apaixonado por esporte no geral, né? Eu sempre gostei de todo e qualquer esporte. Eu fui uma pessoa muito competitiva, né? Por um tempo, eu brincava que se eu tivesse que andar na rua, aí era uma corrida, porque eu queria ver quem andava mais rápido, quem ia mais longe e tudo mais. Eu sempre fui muito competitivo. De uns tempos para cá eu tenho parado um pouco mais isso. Então, eu sempre fui fascinado por esporte. No meu dia a dia, eu moro numa casa e ela tem um quintal grande, né? E eu tô na prática de exercícios. Os exercícios que eu tô fazendo dentro de casa estão variando os dias, é um dia sim, um dia não. Tô aqui, tô aprendendo a cozinhar um pouco, é uma coisa que eu só sabia fazer doce, né? Eu só sabia cozinhar doces. A minha mãe cozinha e cozinha muito bem. E os doces da minha mãe também são muito bons. Então eu só provava, né? E agora eu tô nessa de aprender a fazer também, porque, não, o dia que eu estiver morando sozinho eu preciso
me alimentar, eu preciso saber um pouco disso. E aí ela tá me ensinando algumas coisas. Eu também tô indo para uma área que eu gosto muito, que é a área de decoração, né? Eu tô estudando um pouco de decoração pela internet e tudo mais. Aí eu tô fazendo o meu quarto de laboratório. Aí esses dias eu tava pendurando algumas coisas aqui, assim. Tô decorando as coisas, mudo de lugar, vou e volto. Aproveito para estar sempre buscando algumas coisinhas novas para fazer dentro de casa, brincar com a minha cachorra, que é uma das únicas companhias que topam correr o quintal comigo, e por aí vamos. Ah, legal. Agora vamos falar um pouquinho de sua carreira. Você começou numa novela que foi um dos maiores sucessos, né, da dramaturgia, foi Avenida Brasil. Você fez uma participação, não foi isso? Você fez Foi. como Valdo, né? Você era novinho ainda, né? Tinha o quê? 8, 10 anos, né? E aí você Eu começou em comecei. Avenida Brasil e de lá para cá você disparou. Você fez algumas coisas no cinema, né? E disparou, né? Fez algumas novelas seguidas, Lado a Lado, a Grande Família, Lado a Lado, Babilônia, Totalmente Demais, O Sétimo Guardião, e participou também da Grande Família, que eu acho que além dessas novelas que eu citei, foi uma participação maior, né, sua. Como que você descobriu tão novinho, né, que era isso que você queria? Foi os seus pais que levaram você para algum concurso, alguma coisa? Como que aconteceu para o Cauã se tornar ator? Cara, aconteceu de um jeito muito louco, né? De um jeito. O meu irmão ele já atuava antes de mim, né? Eu tinha dito, ele faz cinema hoje em dia, ele é 5 anos mais velho que eu. Ele já atuava, já seguia nessa carreira. E eu era totalmente ao contrário dele, né? Eu falava, não, eu não quero, eu vou ser jogador de futebol, a minha parada é futebol, eu não quero isso e aquilo. E os meus pais, eles sempre foram muito tranquilos com relação a isso. A única parada que eles sempre falavam é que eu e o meu irmão, no caso, né, a gente tinha que estudar. A gente tinha que estudar, tinha que se formar, independente do que a gente quisesse, teríamos que fazer uma faculdade. Isso era uma das coisas que eles sempre prezaram. Agora, se a gente quisesse ser jogador de futebol, se quisesse ser ator, médico, professor, a gente tinha que estudar para isso. Então eu sempre fui muito tranquilo. E sempre por estar ali convivendo com o meu irmão, eu também recebia convites para estar fazendo o teste, né? Só que eu vivia dizendo que não, até que um dia eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar, vou arriscar, vai que eu faço um teste, acho legal. E aí eu fui, fiz um teste. Na primeira vez que eu fui para fazer o teste, eu lembro que o diretor ele me chamou assim num canto e aí ele falou assim para mim, olha, duas coisas que eu vou te ensinar hoje. Eu tinha 7 anos quando eu fiz esse teste, tinha de 7 para 8. Ele falou, olha, duas coisas que eu vou te ensinar. Se você quiser virar um ator, primeiro de tudo, você ou vai ter que ser muito talentoso ou você vai ter que ser muito esforçado. E aí, olhando assim, ele falou assim: se você quiser mesmo virar um ator, garoto, você vai ter que se esforçar muito, porque talento você não tem. Então, busca aí de alguma forma se é isso que você quer. E aquilo era o meu primeiro teste, eu olhei aquilo de uma forma assim, eu falei: caramba. E aí, eu, meio nervoso com tudo, eu falei: tá, tudo bem. Eu lembro que quando eu saí, minha mãe sempre tranquila comigo, ela perguntou: e aí, filho, gostou? Achou maneiro? Eu falei: mãe, gostei e quero voltar mais vezes. Eu quero vir. Fala que o próximo teste eu venho e tudo mais. Demorou um pouco, mas ainda quando eu tinha 8 anos, por aí, no meio do ano mais ou menos, me chamaram para fazer um teste de um filme, que foi o primeiro filme que eu gravei, que foi o Totalmente Inocente. Esse filme eu fui chamado em 2010, eu tinha 8 anos quando eu fui fazer o teste. E eu lembro que eu estava muito nervoso quando eu fui fazer o teste, eu parei na frente do diretor e comecei a chorar. E eu chorava, chorava. Ele falou assim: para um pouquinho. Era o Rodrigo Bittencourt. Ele falou assim: para um pouquinho, respira, fala o texto. E aí eu parei, respirei, mandei o texto. Ele gostou. Acabei voltando para fazer aqueles callbacks e tudo mais. Não demorou muito, eu já estava fazendo o filme. No filme eu terminei de gravar ele em agosto. Em dezembro eu já estava sendo chamado para fazer o teste para a Avenida Brasil. Eu fiquei de dezembro até março por aí, gravando Avenida Brasil. E de Avenida Brasil, que foi até o início de março, eu já fui para gravar logo a primeira temporada de DPA. Quando eu fui fazer Avenida Brasil, eu tinha 9 anos por aí. Então foi tudo numa sequência, né? Já são 10 anos de carreira e foi tudo numa sequência, assim. Graças a Deus foi dando certo. Teve anos onde eu tive que sair de um trabalho já entrando em outros. Teve anos que já foi mais tranquilo, só trabalhei até metade do ano e por aí foi.
E, bom, estamos dando seguimento nisso já há 10 anos sem parar, graças a Deus. E que continue assim. Isso é muito bom. Eu acho assim, eu tenho acompanhado sua carreira e até algumas coisas, por exemplo, eu estava vendo a Grande Família outro dia, aí que eu, né, vi que você tinha participado e tudo. Né? E esse diretor, na verdade, foi o gatilho, né? Porque um diretor chegar e falar isso para uma criança, né, de 8, 7, 8 anos, né, pode traumatizar, mas você, né, não deixou com que isso se tornasse um trauma e fez o melhor, né, para se tornar esse profissional que você é. E você já assim, contracenou com diversas feras, né? Como que foi, por exemplo, você contracenar lá na Grande Família, com aquele elenco, né, que já é um elenco de peso e tudo? O que que eles te passaram? O que que você aprendeu com eles? Né? E em todo o seu trabalho, né? Por exemplo, do Sétimo Guardião, né, você, né, contracenou muito, né, com a Isabela Garcia, que também começou mais ou menos na sua idade, ou até mais nova, né? O que que você aprendeu com essa galera toda ali? Você estava ali com o Tony Ramos, né? Embora você tenha contracenado pouco, mas né, aquela galera toda, né, de artistas que você pôde contracenar, esses veteranos, o que que você aprendeu com eles? Então, eu por ser muito assim, eu sou uma pessoa, eu brinco, né? Eu falei no início, eu sou muito desatento com algumas coisas, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo, muito relaxado com tudo. Então é muito difícil eu me sentir nervoso, principalmente para encontrar alguém e tudo mais. Eu sempre fui muito calmo, muito relaxado. E aí, como eu sempre tive essa vibe do, não, mas eu quero ser jogador, mas vamos ver no que vai dar? Até o tempo onde eu falei, tá bom, é isso que eu quero mesmo, não vou enganar mais não, é isso mesmo, gostei. Então eu já estava muito relaxado com tudo. Eu já tinha trabalhado com uma galera assim que me fez ficar tranquilo, né? Esse filme, por exemplo, a gente tinha o Fábio Porchat, que estava na época começando a estourar, tinha a Mariana Rios, que já estava, né, considerada e tudo mais, o Kiko Mascarenhas. E eu já olhava essa galera, tipo, caramba, eles são, tipo, completamente tranquilos, iguais a mim, a gente zoa, eles estão brincando comigo, zoando comigo. Tinha o Ícaro Silva, e eu falei assim, cara, é isso, eles são tranquilos, eu sou igual a eles, eles são iguais a mim, então vamos nessa. Óbvio que cada um tem a sua história, né? Tipo, não tem nem como eu me comparar com o Ícaro. Mas ele é uma pessoa, um ser humano completamente normal. Hoje em dia eu brinco com as pessoas que falam comigo, tipo, cara, você isso, aquilo. Eu falo, gente, eu não sei voar. Para mim, a única pessoa que é especial é aquela que sabe voar. Se ninguém sabe voar, todo mundo tá tranquilo, todo mundo tá de boa e vamos lá. Eu fui fazer a Grande Família, eu assisti a Grande Família toda quinta-feira. Meu pai e eu, a gente sentava e ficava assistindo a Grande Família toda quinta-feira. O meu nome não é Cauê, né? O meu nome é Carlos Evandro. E o meu nome Sim. só é Evandro por causa do Evandro Mesquita, que fazia um personagem da Grande Família. E aí eu lembro que quando eu fui chamado para fazer a Grande Família, era a única coisa que eu queria, conhecer o Evandro Mesquita e falar isso para ele. E aí eu lembro que eu entrei no camarim, tava o Pedro Cardoso, tava o Evandro, tava toda aquela galera, tava o Nanini. E aí eu pude conversar com eles, o Nanini me recebeu super bem. Ele me olhou e disse assim, e aí, garoto, tudo bem? Você que vai fazer aqui hoje? Eu falei, vou. Ele, ah, bacana, bacana. Ele, ó, gosto de você, hein? Já te assisti em algumas coisas. Eu falei, opa, obrigado. Quando eu cheguei em Grande Família, eu já tinha feito algumas outras coisas. Então eu já tinha uma noção do que eu estava fazendo ali e fui tranquilamente. O Pedro Cardoso brincou muito comigo, porque eles falaram para ele, né, Pedro, você não fala aqui que você é de Alcântara? O Cauê é de São Gonçalo mesmo. Aí ele me olhou, ele, você é de São Gonçalo, cara? Eu falei, sou, pô. Aí ele, então, vou te zoar na hora, que não sei o quê. E a gente foi brincando, eles tinham um clima maravilhoso, sabe? Era um entrosamento incrível que deixa qualquer pessoa super bem, sabe? O Lúcio Mauro Filho, né, o Lucinho, ele, cara, um maluco que te deixa completamente bem. Eu sofri um acidente, assim, entre aspas, fazendo a Grande Família. Eu caí de skate, descendo uma das ruas lá, durante uma cena. E eles me tratando, tipo, super bem comigo. Na época eu já ia fazer uma outra novela. E eles me tratando super bem, sabe? Super cuidadosos comigo. Nessa época de 2015, por aí, eu tava indo fazer Babilônia, que foi uma das novelas onde eu tive um elenco, assim, muito pesado, né? Vamos falar em nomes, assim. Foi um elenco, sabe? Muito pesado mesmo. Estrelar, né? Nossa, tinha Fernanda Montenegro, Natália Timber, Glória Pires, Marcelo Melo Júnior, sabe? Era uma galera presença mesmo. E aí eu lembro que quando eu comecei a gravar com essa galera, eu já conhecia
alguns deles, né, o Thiago Martins, a Camila Pitanga, o Marcelo, a Sharon, a gente já se conhecia. Então eu não fiquei tão nervoso assim, né? Eu fui levando mais de boa. A única pessoa que me deixou assim, sabe, aquele olhar de tipo, caramba, é ela passando, foi a Fernanda Montenegro, que ela passou no corredor, ela voltou, olhou pra mim e disse assim, nossa, eu vi uma cena sua esses dias, e eu parado assim, tipo, eu vi uma cena sua esses dias, eu amei. De verdade, viu? Meus netos te assistem num programa infantil, eu já te conhecia dali. Mas olha, eu amei sua cena. De verdade. Obrigado, claro. Aí ela me deu um abraço e foi embora. E aí eu lembro que a nossa coach, a Bela, ela olhou pra mim e disse assim, Cauê, Fernanda Montenegro. Eu falei, é verdade, Fernanda, né? Pessoa, né? Nossa, me elogiou. Que tranquilidade que eu fiquei. Fiquei, nossa, parecia que eu ia soltar um fogos em seguida. E tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu admirava muito já em Lado a Lado, que era o Lázaro, a própria Camila Pitanga, a Patrícia Pilar e o Milton Gonçalves, que era uma das pessoas que eu mais admirava, assim. E ter ele como um avô em Lado a Lado, cara, é uma parada surreal. Tem cenas que até hoje eu não esqueço da gente sentado, assim, numa varanda e ele conversando comigo, me segurando. Ele costumava dizer que ele tinha um neto na vida real que era muito parecido comigo. E aí ele dizia, olha, Cauê, meu neto é muito igual a você, eu vejo você, eu lembro dele na hora, me dá uma saudade, não sei o quê. Cara, ele é um senhorzinho muito gente boa. A Patrícia Pilar também. São pessoas incríveis. Eu dei uma sorte legal de poder contracenar com essa galera. Que legal. Vamos responder umas perguntinhas aqui, ó. O pessoal da iModa está perguntando: em quais atores você se inspira? Quais atores eu me inspiro? Nossa, é muito aberto, assim, porque eu gosto muito dos atores brasileiros. Eles me inspiram, mas é aquilo. Acho que cada um tem que buscar ter o seu próprio ser mesmo, né? Porque eu gosto muito de todos eles, mas eu não quero ter um trabalho igual deles. Eu quero ter também o meu nome como Cauê. E eu tô longe de conquistar o meu nome, tá? Uma coisa muito lá na frente. Então eu tenho que buscar isso cada vez mais. Mas, sem dúvida, pessoas que me inspiram mais como ser humano são pessoas como o Lázaro Ramos, que eu tenho a oportunidade de conhecer ele por fora das câmeras, sabe? Como ele e a Thaís, que são seres humanos incríveis, uma família surreal de maravilhosa. O Lázaro, certeza que é uma inspiração muito grande. O César Melo, que é um grande amigo meu, um ator de São Paulo, ator de musical incrível. O Cezinho é um grandíssimo ser humano também, me inspira muito nesse lado, né? Então é uma coisa que eu gosto. Acho bacana você ter atores que te inspiram, e aí você tem um número gigante de nomes que eu ficaria aqui falando, mas é aquilo. Acho que eu também tenho que levar um pouco do meu, sabe? Para Sim. quem A sabe gente vale tem que a pena ter, ver. a gente tem que ter referência, né? Eu, como escritor, eu tive como referência Sidney Sheldon, que é um autor americano, e Nelson Rodrigues, né? Sim, E um pouco do Almodóvar na área de cinema, né? Mas eu criei meu próprio estilo e a minha forma de escrever, né? Tenho eles como referência, como, né, autores que eu admiro muito, mas eu tenho minha forma. Vamos responder uma outra aqui, ó. Pedro Goulart está dizendo, Cauê, qual foi a maior dificuldade que você superou como autor? Ou como ator, desculpa. minha maior dificuldade, cara, eu não sei se ela já chegou em algum momento, mas eu realmente não sei ainda, porque eu sempre tinha um grande problema com pensar em algumas coisas para fazer uma cena e tudo mais. Eu nunca conseguia fazer uma cena rindo naturalmente, eu achava que eu nunca conseguia. E aí um dia eu fiz uma cena onde eu tava chorando de rir. Por fora, quando o diretor cortou a cena, eu tava com uma cara de extremamente sério. Mas eu consegui, foi uma coisa que saiu completamente natural, sabe? Eu tinha um outro que eu falava assim, poxa, às vezes a gente tem que estar chorando em cena e tudo mais. Isso era uma coisa que eu tinha uma certa facilidade, mas também não era aquela coisa que saía toda hora, todo momento, eu ia estar chorando. Aí agora no Sétimo Guardião a gente teve uma cena onde eu tinha que estar chorando naquela parada de tipo, caramba, cara, eu não consigo chorar, o que está acontecendo? Eu fui ficando nervoso. E aí o diretor, o Alan, ele chegou para mim e disse assim, Cauê, eu vou pedir para a menina da maquiagem vir aqui, ela vai trazer um colírio só para pingar no seu olho, que é só para a gente ter essa referência. Eu disse, não, beleza, sem problemas.
Mas por dentro eu tava, nossa, mano, não tô conseguindo, minha mente tá em outro lugar, não dá. Quando a moça só virou assim a curvinha do estúdio para vir na minha direção, eu comecei a chorar num desespero. E eu tava pensando, tipo assim, eu tava, meu Deus do céu, cara, todo mundo vai ficar aqui horas esperando eu chorar. E eu já tava chorando horrores. Aí eu só lembro que eu abri o olho e falei, ah, Alan, cadê essa moça? O Alan já não tava mais na minha frente, ele tava lá no suíte falando, vamos lá, vou dizer ação aqui, vocês vão. A moça já tinha até sumido. A moça já tava do lado de fora, assim, e eu ali chorando horrores. Depois eu pensei, caramba, como que vai ser eu fazer uma cena sem roupa, quando eu li no estúdio, no texto. E eu fiquei com aquela parada assim. Acabou que eu fiz uma cena onde eu não estava sem roupa, eu estava semi, mas foi uma parada que foi completamente normal, sabe? Eu tava desapegado de tudo e fui. Eu achei que eu ia ter uma A cena final, né? A cena Isso, final. cena final do Sétimo Guardião. Eu fiquei, caramba, cara, achei que me daria nervoso, alguma coisa, e foi tranquilo, não teve nada. E por aí foi. Então eu acho que a minha maior dificuldade, acho que ela ainda não chegou. Espero que não chegue. Vamos voltar aqui então ao nosso papo. E aí, para entrar no Sétimo Guardião, você fez algum teste? Foi indicado? Como que foi o diretor que te chamou? Ou foi o autor principal que te convidou? Como que foi? Então, eu fazia um curso que era na Casa de Artes Agnaldo Silva aqui do Rio, né, na época. Ah, sim. Então, já tinha aquele comentário, porque eu já tinha feito o curso há 1 ano ou 2, e o Agnaldo sempre assistia no final. Já rolava um comentário de que ele gostou e de que ele queria que eu participasse e tudo mais. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu só acredito vendo, né? Eu brinco às vezes que parece que eu sou devoto de São Tomé, que eu só acredito vendo. E ainda mais fofoca de corredor, que era coisa de pai, mãe de atores que estavam ali e queriam falar aquilo. Eu era um dos mais velhos, então sempre tem, né, aqueles comentários daqueles pais que vêm para falar isso mesmo para você, tipo, não, ó, o Cauê já tá assim na novela, que não sei o quê. E na época eu tava tipo em outras coisas. Já rolava esse comentário. Só que eu ficava na minha, falava, não, eu quero fazer o meu, se for mesmo, se ele for me chamar, beleza. Tô dentro, não vou negar trabalho. Mas se não me chamar também, vou seguir para minha. E aí rolou o convite para eu fazer o teste. Quando eu fui para fazer o teste, o personagem, pelo que a gente entendeu do texto, era muito mais novo do que eu. Era uma coisa assim, eu tinha 16 anos, era para um personagem de 12, 13 anos. Eu falei assim, se ele realmente pensou para mim, ele pensou um tempo atrás, então não sei. O Agnaldo é uma pessoa que eu conheci, é um rapaz extremamente gente boa comigo, sempre me tratou bem, sempre me elogiou bastante. Eu gosto muito dele pela oportunidade que ele me deu e também porque eu conheci ele antes até da novela, né? Ele sempre me acompanhava lá no teatro quando tinha as apresentações, ele sempre estava indo lá, sempre estava falando, né, conversando com a gente, dando algumas dicas e tudo mais, então eu sempre gostei. Então, quando eu fui para a novela, sabendo que era uma novela dele, eu fui completamente tranquilo. Me perguntam muito se eu já esperava isso com o personagem. Não, eu nem sabia que meu personagem ia ser tudo que virou no final. Porque tem gente que acha que por eu ter feito o curso, eu já sabia que ia acontecer isso tudo, que no final eu ia virar aquilo tudo. Eu não sabia de absolutamente nada, 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 nada mesmo. Nem do meu personagem eu não sabia. Você sabe, Cauê, que muitas vezes nem o próprio autor sabe o rumo que vai tomar o personagem, né? Porque na sinopse se escreve ali um mapeamento. Cria-se os personagens, os perfis, né? Quem vai fazer o quê, o que vai acontecer com fulano, mas até determinados capítulos. Né? De um certo, né, de um certo tempo para lá, né, o personagem parece que ele cria vida própria, né? Ah, Então nem o autor sabe, né? E aí entra tudo, né? A questão mesmo da aceitação do público, a questão mesmo da interpretação, né, do personagem e a sim. questão do autor estar vendo tudo aquilo, tá falando, não, esse ator está crescendo muito, está crescendo muito. E isso acontece muito na dramaturgia, né? Você vê aí que, né, o vilão sempre foi criado para ser punido, morrer no final, etc. Mas, né, tiveram vilões e vilões na dramaturgia que viraram heróis.
É, Mesmo morrendo, por exemplo, um caso é o Odete Roitman, a própria Carminha de Avenida Brasil, né, que era uma vilã, mas ela, né, o Brasil parava e ela virou meme, etc. A Nazaré Tedesco de Senhora do Destino. Então o personagem chega um ponto que ele cria, né, vida própria, né? sim, Ali não tem, nem o autor consegue dominar isso. E sim, o Sétimo Guardião realmente, né, o seu papel, né, destacou muito, principalmente você se tornando, né, o Guardião Mor no final, e eu acho que isso marcou muito, chamou muita atenção para o seu trabalho, foi realmente uma bela interpretação. Acho que obrigado. bem dentro do que diretor e autores da novela esperavam, né, e público também. Então acho que foi muito legal, né? E eu tenho certeza que foi, né, começou uma nova fase na sua vida, né? Além de começar a fase adulta, né? Porque você já estava ali na transição, né? Questão de nova fase como ator mesmo, né? Agora me conta aqui personagens, desculpa, projetos futuros, né? Como que estão as coisas? Você tem já algum convite para alguma novela, mesmo que você não possa falar qual, entendeu? Como que tá? Conta pra gente. Esse ano já estava tudo praticamente pronto para começar, né? Toda essa etapa nova de carreira e de como tudo seria, já estava tudo planejado, tudo já estava estipulado. No final do ano passado eu fiz alguns projetos e já estavam tudo encaminhado, né? Só que aí, por causa da pandemia, a gente teve que dar uma segurada nesses projetos todos, e aí eles acabaram sendo adiados. Então a gente já não tem mais essa informação, né? Se vai mesmo acontecer, ou se vai acontecer antes ou depois, a gente já não tem mais essa informação. Eu sigo fazendo os testes, todos feitos aqui dentro de casa, tudo via self-tape, né? Desde a quarentena eu tenho feito alguns e por aí vai. Tive, no final do ano passado, a gente teve um projeto bem bacana de uma série também, só que, infelizmente, por questões de coisas que aconteceram antes, até muito antes da pandemia, algumas coisas acabaram acontecendo, e aí a série teve que ser cancelada, então a gente acabou deixando isso aí meio de lado, focando em outros projetos. Só que aí realmente, por conta da pandemia, quase todos os projetos que eu tinha tiveram que ser travados um pouco aí. E agora é só esperar passar, né? Exatamente, mas não é só seu, de todo mundo, né? A gente fala que 2020 está sendo um ano um pouquinho perdido, né? Nesse sentido de a gente poder dar continuidade aos trabalhos, aos projetos, né? Não está tendo muito o que fazer. Ó, galera, eu estou conversando aqui com o Cauê Campos, né? Quem quiser mandar a pergunta e pode mandar, vamos responder mais um aqui, o JV. Ele diz assim, ó, quero ser ator. Manda uma dica de como é, né, ser ator. Ou melhor, Cara, deve ser como faz para ser um bom ator. Vamos reformular a pergunta dele aqui. cara, Quem quiser mandar pergunta, a dica que eu sempre dou para todas, né? Não só para nossa carreira, mas para qualquer pessoa que está querendo começar qualquer coisa, é correr sempre atrás, buscar o espaço e não chegar lá e se acomodar, né? Chegar lá e abrir caminho também para outras pessoas chegarem. A nossa área de atuação, principalmente, né? Ele perguntou sobre essa questão de ser ator. A nossa área de atuação, o ideal é sempre estar estudando, sempre estar buscando cursos, livros e por aí vai. Sempre estar buscando se aperfeiçoar mais. E muitas vezes não só na área de ator. Você também tem que estar se aprofundando um pouco mais nas áreas que são por trás das câmeras ou por outras áreas e por aí vai. Isso é uma coisa que te ajuda muito. Eu sempre estudei muito como era pela frente das câmeras. E de uns tempos para cá eu vim aprendendo como essa questão do por trás das câmeras. E certeza que isso, sabe, me mudou completamente a minha forma de atuar, inclusive, seja em relação a tempo, posicionamento e por aí vai. Então, isso é uma coisa que muda muito. E é claro, e agora não só para a nossa área, mas também para a área geral de tudo. Entender que o não, ele não é um fim do caminho, né? O não, ele é apenas, ok, aqui não vai rolar, mas eu posso contornar essa situação e seguir para outro lado. Hoje eu tenho 10 anos nessa corrida toda maluca, são 5 novelas, uma série de 7 ou 8 temporadas, filmes e peças e tudo mais. Só que, cara, se todo o trabalho que eu tivesse feito, todo teste que eu tivesse feito, eu tivesse passado,
certeza que eu já teria no mínimo umas 20 novelas e por aí vai. Eu não teria nem tempo para ter feito isso tudo. Então a gente tem que entender que o não ele vai acontecer e vai ser mais de uma vez. E mesmo quando você já tiver com 10, 20, 30 anos de profissão, ainda acontece de você falar, não, sabe, fiz testes onde eu ouvi, não, Cauê, não é para você. E, cara, isso não me faz parar de tentar. Eu quero estar tentando os próximos e outros e outros e outros. Então, estudar muito, aprender a ouvir não e querer continuar, e é sempre chegou lá, beleza. Agora vamos abrir espaço para a galera também chegar. Sim. Vamos aqui, ó. O Mauro 22 da Cauê, como você avalia sua trajetória desde Lado a Lado até agora? Pretende fazer algum protagonista? Respondendo a segunda, eu pretendo muito. Quantos protagonistas eu puder fazer, Quem não quer? pretende. Quantos forem liberados para a gente aí, e aqueles que não for liberados, a gente vai tentar conquistar. Bom, de Lado a Lado para cá, caramba, é uma avaliação que eu nunca tinha parado para pensar, mas foi uma coisa bem bacana mesmo, porque em Lado a Lado a gente acabou vencendo um Emmy de melhor novela, e isso foi uma parada que eu fiquei muito feliz de ter participado e de ter feito uma parte importante disso. De lá para cá, sem dúvida que o meu conceito na casa, né, na Rede Globo mudou. É óbvio que de longe de eu ser, todo mundo sabe quem é o Cauê. Não, mas a galera sabe também o que eu já fiz lá. Então, pô, eu recebi até em 2015 uma medalha de honra pela participação nos 50 anos da casa. Então, eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Foram muitos trabalhos de lá para cá. Lado a Lado foi praticamente a minha primeira novela, assim, porque em Avenida Brasil foi uma participação. E Lado a Lado foi a minha primeira de fato, né? Onde eu tive mais falas e tudo mais. E de Lado a Lado para frente, pra você ter ideia, logo na sequência de Lado a Lado eu fui fazer Babilônia. Foi uma novela onde eu não fiz teste, onde eu fui chamado para fazer Babilônia. De Babilônia eu já fui na mesma sequência, né? Eu lembro que eu nem cheguei a cancelar meu contrato. Ele foi direto de Babilônia para Totalmente Demais. Fiz Totalmente Demais, que está reprisando agora. E depois de Totalmente Demais, eu já fiz o Sétimo Guardião. Participei de A Grande Família. Em Lado a Lado, por exemplo, eu estava filmando Lado a Lado e o DPA. Então, sem dúvida, Lado a Lado foi uma abertura de diversos caminhos que eu espero que me levem a lugares cada vez mais maravilhosos. Por falar em Lado a Lado, o João Chimenez, eu mandei, né, a divulgação para ele falar, se der eu vou assistir, que eu gosto muito do Cauê. Né? Com certeza ele vai ver. Se ele não estiver aqui agora, ele deve ver no nosso canal. Um abraço aí pro João Chimenez, gente fina pra caramba. Fez uma live com a gente, né, algumas semanas atrás. Né? Um abraço aí para ele. E quando Não, for fazer incrível, novela ou série, não esqueça do Cauê, né, João? por favor. Por favor, o Vamos João é lá. uma pessoa incrível, um autor maravilhoso. João, lembra da Ele gente aí na próxima, hein? é o seguinte, ó, hoje todo mundo faz live, né? Canta, dança, etc, etc. Você acha que isso está banalizando, né, o trabalho dos atores depois? Não, eu acho que banalizar não. Eu acho que não banaliza. A questão toda é assim, vamos lá. Vou ser meio polêmico com o que eu digo. Eu, né, eu não sou um ator de formação, né? Eu não sou formado em artes cênicas. Apesar de eu ter vários diplomas em cursos que eu já fiz, cursos técnicos e por aí vai, eu não sou um ator de formação. Eu não posso dar aula de teatro e tudo mais, mas nada me impede de ser um ator nos palcos, né? Eu tenho DRT, eu sou ator profissional, mas não professor na área da atuação. Então, nada me impede de chegar ali nos palcos e de mandar bem, ou então de mandar mal, nada me impede disso. Mas eu também tenho que me colocar no meu lugar, onde eu não posso reunir uma galera e falar para vocês, olha só, gente, eu vou ensinar vocês como é que se faz teatro, beleza? Porque nem eu sei como se faz teatro. Mesmo já tendo 10 anos nessa parada toda, fazendo um monte de coisa, eu não sei como que é. Porque não existe só o meu método. Então, precisa que aconteça isso, mas é claro, precisa que aconteça também com as formações. Eu acho que todo mundo tem um pouco para mostrar e eu acho muito bacana que todo mundo mostre. Seja você que sabe dançar muito
nossa, eu sei fazer uma parada que, mano, todo mundo tem que saber fazer isso. Mas eu não sou um bailarino ou uma bailarina profissional. Mas eu sei fazer isso e eu consigo ensinar. Então eu acho que o meio das lives, da rede social, principalmente as nossas redes que são abertas, eu acho que é um meio incrível para que isso aconteça. Eu acho super bacana porque aqui é um espaço onde você está falando de você, principalmente, né? Onde você está ali pegando a sua vida e mostrando para a galera. Oi, deu uma travadinha aí, vamos esperar. Esse horário, sempre as lives são complicadas, porque são muitas lives ao mesmo tempo, né? Vamos ver aqui se destrava. Opa, voltei. Voltou? Isso, Voltei. voltou. Então, eu tava falando, se você tem a rede social e você sabe fazer uma coisa e tudo mais, e é uma coisa que você tá só mostrando um pouco do que você sabe passar para o outro, cara, eu acho super válido. Eu acho que não banaliza. O que eu acho que banaliza são as pessoas que querem, sabe, simplesmente por status. Eu acho que as pessoas que querem virar ator, virar atriz, autores, só por status, eu acho que isso aí é uma parada que não vale muito a pena. Você vê muita gente, isso é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que dizem que querem ser atores e atrizes. Eu digo, mas beleza, você quer ser um artista e tudo mais, ou você quer ser um famoso? Porque há uma diferença muito grande. Então, se você Exatamente. quiser ser famoso, você pode ser famoso fazendo 1 milhão de coisas. Agora, você quiser ser um artista, você só tem alguns segmentos. E isso é o que banaliza. As pessoas que querem ser famosas. Famosas usando a arte. E isso eu acho que vai além só do campo da atuação em teatro, TV e cinema, dança e canto. Acho que vai muito além. Tem outras pessoas que usam de outras áreas para estar fazendo isso, sabe? Entendi. E agora, como você se prepara, né, para um personagem? Né, quando você. Tá me ouvindo? Oi, Gente, tá me ouvindo? Tô te vendo, ó. Cauê. Gente, ele travou lá de novo. Vamos ver se ele consegue voltar. Se ele não conseguir, eu vou convidá-lo novamente. E vamos convidá-lo de novo. A conexão dele caiu. Vamos ver se ele. Deixa eu chamar ele aqui. Live é isso, gente. Não tem jeito, né? Sempre acontece, né, essa questão de travar e tudo, mas ele deve voltar e a gente vai continuar conversando com ele. Vamos ver aqui se ele já conseguiu voltar. Ainda não. Vamos aguardar aqui o Cauê. Então, para vocês verem, gente, um jovem talento, né, um jovem super talentoso, né, já desde os 9 anos, né, agora a gente está com 18, ele tá trabalhando, né, direto, uma novela atrás da outra, uma pessoa humilde e uma pessoa que, né, tem um futuro enorme pela frente, pela humildade, pelo ponto de vista, pela maturidade que ele tem, né, eu estou até surpreendido com ele. Realmente ele é muito... Voltou. Tá voltei. me ouvindo? Isso. Tô te Né? ouvindo. É Eu que, estava cara, falando aqui. bateu uns ventos aqui agora que eu fui ouvir. Bateu uns ventos aqui surreal e eu acho que a energia da minha casa deu uma balançada. Não, mas é isso mesmo. Eu estava falando aqui de você, né, que você é tão jovem já com essa carreira, né, bem em evidência, mas porque você é uma pessoa humilde, né, um bom profissional, muito maduro, né, você tem uma maturidade muito interessante do seu ponto de vista, e isso surpreende a gente. Mas aí eu tinha te perguntado como que você se prepara, né? Como você se prepara para fazer um personagem, né? Quando você recebe lá o perfil e tudo, como que você começa a fazer essa preparação? Decorar os Vai, textos? vai depender muito de como que vai ser o meu personagem, né? De como você tinha falado antes sobre o que a gente recebe ali na sinopse. Muitas vezes na sinopse o que eu recebo, por exemplo, no Sétimo Guardião, eu acabei recebendo um papel assim que dizia pouquíssimo, né? Ele falava só o meu nome mesmo
e que eu morava na cidade e convivia com as crianças. Foi essa a sinopse que eu recebi. Se foi essa que o autor criou e tudo mais, e pediu para passarem para mim, eu não sei. A que eu recebi tinha pouquíssimas informações. Então eu tive uma preparação que ela foi completamente em aberto. Eu não sabia o meu nome verdadeiro, né, o nome do personagem verdadeiro eu não sabia. Eu não sabia quantos anos eu teria, foi o que eu te falei. Eu imaginava que era para um personagem mais novo. Então eu Sim. tinha esse segmento, sabe, completamente em aberto. A Cris, que foi a minha preparadora, eu lembro que a gente criou 1 milhão de possibilidades. A gente criou, cara, se ele não tiver mãe, se ele não tiver pai, vamos pensar se ele tiver os dois, mas não mora com eles. Vamos pensar em todas as possibilidades possíveis. E isso foi uma coisa que foi a primeira vez onde eu tive uma preparação assim, completamente aberta para as coisas. Então acabei criando tudo, e aí quando eu criei tudo, eu consegui reunir, mas acabou que eu só pude colocar em prática quando a novela já estava muito mais encaminhada, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo o lado a lado, por exemplo, eu recebi uma outra sinopse no teste mesmo. Eles já falaram, olha, o seu personagem vai ser assim, assim, assim. Ele é filho da Camila com o Rafael, e aí vai ser assim, assim, assim. Eu falei, beleza, sem problemas. E aquilo já me deu toda uma direção de como seguir, para onde seguir. Eu busquei informações, eu busquei métodos, roupas da época, músicas da época. Música é uma coisa que me inspira muito. Qualquer música, eu sou um cara completamente aberto com os ritmos. Qualquer música me inspira muito. Então, quando a gente estava falando de lado a lado, por contar também da história do carnaval, eu que já amo samba, já anda na minha veia, eu já quis procurar os sambas antigos e tudo mais, e fui buscar fotos do Rio e por aí, e nessa eu fui seguindo. Para o DPA, a mesma coisa, eu não moro em apartamento, né? Mas eu perguntei para amigos meus que moravam em apartamento como que era a relação deles com as outras crianças, como que era isso para eles, sabe? Eu experimentei ficar um tempo dentro da minha casa sem poder ir para o quintal, né? Porque eu falei, quem mora em apartamento não tem quintal, então eu tenho que experimentar isso. E por aí vai. Cada personagem ele tem uma parada assim aberta, e a música também é uma coisa que me inspira muito. A música, sem dúvida, eu, Cauê, quando não estou trabalhando, tem músicas que eu escuto, muda o meu pensamento de muita coisa. Então imagina para eu criar um outro ser, que ele existe, mas ali no papel, e que vai ser eu que vou dar vida para ele. Então a música é uma coisa que me leva para outro lugar, literalmente. A música é muito. Eu, quando estou criando, eu sempre estou escutando música, né? Esses dias agora que eu tenho criado mais, né? 1 hora, 2 horas de música. Depois que eu vou deitar, fico lá com fone até dormir. Né? E inspira muito. Agora, você estava falando uma coisa, é engraçado. Tem coisa na vida da gente, você estava falando, eu não tenho nenhuma preparação, não fiz nenhum curso superior, né, para ser ator, etc. Mas tem coisas na vida da gente que são dons, né? E são dons que a gente nasce com ele. Né? Ou seja, não existe faculdade para você ser escritor. Existe um curso de letras, etc. Mas não existe faculdade para escritor. Não existe nenhum curso superior, nenhum curso. Né? Aquilo é um dom que a pessoa já nasce, uns desenvolve mais cedo, outros mais tarde. Né? Eu acredito que a arte de interpretar também seja assim. Né? E você prova disso, você foi cedo, né? A gente sabe que tem muitos que começam cedo, né? Por incentivo dos pais, mas como é por incentivo dos pais, quando eles chegam à idade adulta, já não querem mais, né? Porque é cansativo. Né? Quando você Sim. está ali fazendo uma novela inteira, né? Você tem que ter esse texto para decorar, para você aparecer em todos os capítulos praticamente, é muito cansativo. Né? Então, é dom, né? Você saber decorar. Eu não decoro nada. Se eu acabar de escrever aqui agora, depois eu tenho que ler de novo o que eu acabei de escrever. Eu não decoro. Mas o ator, né, já tem essa facilidade. Então é um dom que cada um nasce com ele. Né? Cauê, a questão assim, que a gente não pode deixar de falar é a questão mesmo. Você é um cara jovem, é um cara que está vindo, né, nessa nova geração, que já venceu muitos, né, já quebraram, né, as pessoas já quebraram muito paradigmas, as pessoas negras, né, já quebraram muito paradigmas, mas ainda existe o racismo, ainda existe, né, aquele olhar torto. Infelizmente não tem como deixar de falar
diz para você que é um jovem, né, que pode estar sendo exemplo para muita gente, né, uma geração que vai lutar muito, eu tenho certeza, né, para, né, dar continuidade para os que lutaram até aqui, né, continuar, né, o que as pessoas que lutaram até aqui conseguiram. Então, Sim. como que você vê essa questão hoje, né, na TV, né, como artista e na sociedade? Na TV é uma coisa, no meu ponto de vista, muito complicada, porque eu vi esses dias um vídeo maravilhoso que ele descreveu muito do meu sentimento, né? No cinema, por exemplo, eu assisti o Pantera Negra, um filme maravilhoso, eu sou fã de super-heróis. E antes do Pantera Negra ter virado filme, eu já conhecia a história dele dos quadrinhos, mas eu nunca tinha visto um filme dele. E eu sempre achava o Capitão América o herói mais maneiro de todos. Até que um dia eu vi o Pantera Negra e eu falei, cara, não é o Capitão América. O Pantera Negra é o mais bacana de todos, porque ele é o mais irado. E ele é o que mais se parece comigo. E aí eu lembro que eu fiquei olhando aquilo e fiquei, caramba, mano, tipo, nossa, eu fui assistir o Pantera Negra, eu já era adolescente, eu fiquei com aquele pensamento de, cara, tipo, ser o Pantera Negra, sabe? E aí eu vi aquilo, eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça. Aí eu fui ver um vídeo, há pouco tempo isso, de um cara nos Estados Unidos saindo do cinema e ele olha o cartaz do Pantera Negra. E aí ele fica assim pro cartaz, tipo, cara, você tem noção? Olha isso, mano. É o Chadwick Boseman, olha isso. Aí o cara olha, mano, é isso que as pessoas brancas sentem o tempo inteiro. Ele fala, mano, você tem noção? Esse cara tá na capa, olha quanta gente tá na capa. E eles ficam falando, e eles tipo, cara, é isso que eles sentem a vida inteira e a gente tá começando a sentir agora. Eu sinto que tem pouquíssimas pessoas como os papéis que a gente quer, né? A gente quase não tem mesmo protagonistas negros em horários, sabe? Quase não tem. Precisa-se muito e é muito do que eu vi uma vez até o Babu falando sobre. Ele falou, cara, uma vez eu pedi para fazer um teste de um filme e tudo mais, e aí o cara disse para mim, pô, eu não vou ter uma galera, né, no seu perfil, no seu estereótipo. E aí ele disse, como assim não vai ter no meu perfil? Aí o cara, não vai ter mais essa galera da sua levada. E aí ele disse assim, por quê? É um filme... Aí ele falou, uma parada nova, é um filme feito exclusivamente só mulheres no elenco? Bacana, gostei da ideia. Aí o cara, não, até vai ter homens, mas... Aí ele, então, eu posso fazer o papel de um homem, normal. Aí o cara ficou meio naquela, assim, e realmente, cara, é uma parada. A vida inteira eu fui ter personagens onde eu não tinha nomes reais da coisa. Por que às vezes eu falo sempre que Lado a Lado foi uma novela muito marcante para mim. Inclusive o João tem uma parte gigante disso. O elenco da novela Lado a Lado 80% era um elenco negro. Foi uma das minhas primeiras novelas, onde eu tive um nome mesmo, né? Onde eu não era um apelido, ou o trabalho que eu estava fazendo não era um apelido. Eu tinha um nome, Elias, né? Que existia. E eu fui tratado com uma equipe maravilhosa, profissionais incríveis, sabe? Isso foi uma parada que, mano, me cativou muito. Lado a Lado, sem dúvida, foi uma novela onde me fez querer seguir mais e mais. Porque em Avenida Brasil eu estava descobrindo o que era. Em Totalmente Inocentes eu também estava descobrindo o que era. Foi meu primeiro trabalho. Mas em Lado a Lado eu coloquei aquilo em definitivo, sabe? Eu olhei e falei assim, cara, é essa, sabe? É essa galera que eu quero estar aqui. E muito se deve às pessoas que estavam comigo ali. Você tinha o Lázaro, um homem negro sendo protagonista, e é um ser humano incrível, mano. Lázaro é surreal. Você tem ali o Milton Gonçalves, sabe? Um ator de anos e anos de carreira. Sem dúvida, para mim, é um dos melhores atores que eu já vi na vida. Conversando com você, sabe? Trocando ideia, falando que é para você continuar porque eles te acham legal. Porque eles veem que você tem um futuro. Deixa eu te falar. Não, por causa daquele problema, nós vamos estourar o tempo. Vamos fazer o seguinte, para a live não ficar incompleto, você poder falar mais sobre isso, porque está muito interessante o papo. Você teria mais 10 minutos, a gente encerra e volta e faz mais uns 10 minutos. Né? Vamos contar com a galera toda aqui de novo, tá, gente? Ó, nós vamos dar uma pausinha aqui, para a gente encerrar mesmo o assunto, não ficar nada sem responder. Então, eu vou encerrar, e eu e o Cauê voltamos daqui a um segundinho, tá? E conto com todos vocês aqui.
Então, até já. Aguardem aí, galera. A gente já tá de volta. Isso mesmo, até já. Vamos continuar. Aí um abraço aí pro João Ximenes, está aí nos vendo. Abração para você, João. Obrigado. Então, tava acabando de falar dele, inclusive. Isso, então vamos continuar. Obrigado, galera, que está voltando aí. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Então, como eu estava te falando, o João ele tem uma participação incrível nisso, porque ele me colocou ali no meio de uma galera super representativa, sabe? Que me fez querer continuar. Então, eu tinha um elenco que era, eu acho que 80% negro. A gente tinha uma união como equipe, agora falando tanto pela frente e por trás das câmeras, uma união como equipe que até hoje eu não vi acontecer em projeto nenhum que eu tive, sabe? A gente se dava muito bem com tudo mesmo, sabe? A gente almoçava todo mundo junto. Eu fiz trabalhos, Babilônia, por exemplo, foi uma novela que eu fiz depois disso. Babilônia, eu lembro que o elenco almoçava num horário em um determinado lugar. E a figuração almoçava num outro horário em um outro lugar. E isso era uma coisa que eu, Cauê, não gostava. Eu ficava tipo, por que tem que ser assim? A gente não tá trabalhando todo mundo junto? A gente não tá, sabe? E aí, normalmente, você olha na figuração, era aquela galera que mais parecia comigo. E no elenco, você tinha aquela galera que tava ali, mas que não parecia muito fisicamente, que eu digo. Não parecia muito comigo. E aí eu olhava para aquilo e ficava meio assim. Então eu sempre estava perguntando como que o pessoal da figuração estava, se eles estavam direito, se eles estavam recebendo o protetor solar, se eles estavam bebendo água. Eu sempre fui um cara muito preocupado com isso. E aí, em lado a lado, era totalmente diferente. Em lado a lado, você tinha uma equipe completamente junto. Eu estou falando de figuração, equipe que cuida da câmera, do áudio, equipe até de produção. Era uma galera completamente amiga, sabe? Gente, lado a lado não atrasava nem roteiro, de coisas de tipo assim, de você falar, pô, eu tô sem tal cena, tem como alguém pedir lá no módulo para me entregar aqui? Você via o cara da produção correndo e voltando com o seu roteiro. Ó, tá aqui, você pediu cena tal, tal. Acho que só faltava vir marcado. Então, quando me perguntam, na maioria das vezes, qual foi o meu personagem que eu mais gostei, qual foi o projeto que eu fiz e eu mais gostei, não tem como eu não falar de lado a lado. Eu sei que tem uma representatividade muito grande no DPA, por ter sido o meu primeiro protagonista e por ser o único negro da série naquela época. Hoje em dia a série já conta com outros integrantes no elenco. E a Flávia Lins, que é uma pessoa também maravilhosa, uma autora incrível, ter me dado essa oportunidade de chegar ali, de falar, sabe? Foi uma coisa incrível. Então, são dois trabalhos que eu sempre tenho que falar. O DPA, por eu ter sido um protagonista negro, primeiro protagonista negro do canal Gloob, que é um canal infantil, e por ter sido o primeiro a estar chegando ali, quando a gente brinca, né, de ainda ser um programa quase que na guerrilha, porque a gente não sabia até onde iria, a gente não sabia se ia dar certo, e ainda assim a gente topou e foi. Eu era o primeiro e, na época, o único. Hoje em dia já tem mais. Na sequência vieram outros em outros produtos, como é o caso da Anne Gabriele, que hoje em dia ela está num grupo chamado Now United, que é um grupo internacional de músicos e tudo mais. E ela é uma pessoa incrível, maravilhosa. E hoje fiz Lado a Lado, por exemplo, que é o que eu falei, cara. É a novela que me inspirou, sabe? Você tem Lázaro, Camila, Sharon, Marcelo, você tem toda... Seu Milton, Zezé Barbosa. Cara, como que você não vai se inspirar? Um Como que elenco você não vai estelar também, né? E igual você falou, foi uma novela do elenco praticamente todo negro, né? E isso foi, assim, quebrar paradigmas mesmo, Sim, né? E e você vê muito o resultado importante na que nossa deu. época. E você vê o resultado que deu. A novela ganhou um M de melhor novela, cara. Sabe? Não é uma Exatamente. coisa que acontece toda hora com as novelas da Globo. Não. A gente sabe, a Globo tem sei lá quantos Emmys, mas não é uma coisa que acontece toda hora. E era uma novela das 6. O João mandou muito bem. A Cláudia mandou muito bem também. Sabe? E a gente acabou ganhando um M de melhor novela. Não foi uma coisa acidental. Não, foi porque Sim, foi uma parada bem feita, foi uma parada representativa, foi um enredo bom, uma atuação boa, uma equipe boa. Porque não adianta também você ter autores bons e atores bons se você não tiver uma equipe maneira. Mas se você tem todo mundo trabalhando em conjunto, lutando pelo mesmo ideal, sabe? Você tem uma parada incrível que foi o que aconteceu em Lado a Lado, a gente ganhou o M. Então o que eu peço
tanto para minha galera que está chegando agora, para a galera que vem junto comigo, da minha idade e tudo mais, é justamente isso. Chegou lá, beleza. Parabéns porque você conseguiu. Mas vamos abrir espaço para o amiguinho que está vindo também, para o amiguinho que está vindo de comunidade, para o amiguinho que também é negro, para a amiguinha que também é negra, sabe? Vamos abrir espaço para essa galera. Vamos parar de objetificar a coisa. Vamos parar de botar o negro só como o empregado, isso aqui. Vamos botar ele como protagonista. Igual em Lado a Lado, quando a gente tinha ali um protagonista negro, sabe? Vamos colocar essa galera para trabalhar. Então é isso que eu peço. Vamos pedir mesmo para a gente chegar trabalhando, sabe? Ali, mandando bem, porque a gente manda bem no que a gente faz. E se os outros podem, por que a gente não pode também? Então vamos, a gente consegue, a gente sabe que a gente consegue. E se a gente chegou lá é porque a gente mereceu e a gente vai abrir espaço para muita gente também. E aceitem quando a gente entrar lá e sem essa de reclamar, porque a gente merece sim nosso lugar. Sim, ótimo recado. E na sociedade, assim, no seu dia a dia, né, da sua infância até agora, né, você notou algum tipo de preconceito? Né? Você acha que o negro, por exemplo, você é um ator negro, mas né, muito bem sucedido, porque né, você tem uma carreira sequencial. Né? Mas realmente, né, como as pessoas falam, né, para o negro, né, que a criança negra, né, que é mais humilde e tudo, você acha que ela sofre mais preconceito do que o negro artista? Né? Como que é seu dia a dia? Você sente esse preconceito ainda? Você acha que melhorou? O que você quer fazer para melhorar isso? Eu acho que ainda, eu acho não, né? Eu tenho certeza que isso ainda acontece. Porque, por exemplo, você soube quem sou eu pelos meus trabalhos e pelo que eu já fiz e tudo mais. Em 2016, eu fazia uma peça no Teatro da Gávea, que, para quem não sabe, onde é a Gávea é um teatro que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Eu fazia uma peça nesse teatro, no shopping e tudo mais, teatro, claro, Teatro das Artes. E toda vez eu descia na estação Antero de Quental e ia andando até o shopping da Gávea. Cara, não teve um dos finais de semana que eu ia todo final de semana. Não teve um dia onde alguém não atravessou a rua porque eu estava andando, onde alguém não escondeu a bolsa de mim porque eu estava andando. E é sério, eu fiquei de agosto até novembro, até o final de novembro, me apresentando lá nesse teatro. E sei lá quantos finais de semana dão nisso, mas digamos, se deu 20, garanto para você que 14 finais de semana eu fui parado pela polícia no mesmo lugar, inclusive. Às vezes mudava o policial, mas eu fui parado no mesmo lugar. E eram sempre as mesmas perguntas: o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo. E eu vi que antes de eu chegar ali, passavam outras pessoas pelos mesmos policiais e nada deles quererem parar. Então, eu lembro que eu me cobrava muito, eu falava assim, não, eu vou andar mais arrumado, porque de repente é isso, de repente eu não estou andando arrumado o suficiente para eles entenderem que eu não sou alguma coisa. E aí eu falei assim, não. Até que em um determinado momento eu falei, não, não tem essa de eu ter que andar mais arrumado. Eu não estou roubando ninguém, eu não estou matando ninguém, e eu vou andar assim, eu estou indo para lá porque eu estou indo trabalhar. E eu lembro de diversas vezes já, nos últimos finais de semana, quando eu já estava esgotado, de uma vez o policial me parou e falou assim, ô, encosta aí. Ele gritou assim, ô rapaz, ô moleque, encosta aí. E eu continuei andando, porque ele gritou assim, ô, encosta aí. E eu andando, andando, e ele, ô, encosta, que sei que. Até que ele parou o carro perto de mim e falou assim, moleque, você não tá me ouvindo, não? Eu falei, rapaz, você só gritou, ou encosta aí. Você tem eu aqui e aquele cara lá na frente. Por que tem que ser eu? Você falou, ou, você não falou, menino da mochila verde? Para aí. Se você falasse isso, eu iria parar na hora. Aí ele ficou parado assim, ó, você é folgado, hein? Eu falei assim, não, cara, eu não sou folgado. É que eu só vou parar quando me chamarem, eu não dou conversa para estranho. Aí um outro policial olhou e falou assim, mas a gente não é estranho, a gente é polícia. Eu falei, querido, de onde vocês vêm, quando vocês aparecem é sinal de perigo onde eu moro. E aí o cara me olhou assim, você é de onde? Eu sou de São Gonçalo. Ele, tá longe de casa, hein? Não sei o que. Eu falei assim, tô longe de casa, tô vindo trabalhar aqui no Shopping da Gávea, ali na frente. E eu lembro que o policial ficou me olhando assim, tá indo pra lá? Você faz o quê? Eu sou ator. E aí um olhou pro outro e é ator, olha lá, olha lá. Agora todo mundo é ator. Foi assim, quem me dera que agora todo mundo que é igual a mim fosse ator, fosse atriz, sabe? Fosse engenheiro, fosse médico. Eu já tava, sabe, por aqui já. E aí ele me olhou e falou assim,
Então abre essa mochila aí. Essa galera aí que é ator, que isso aqui. Quando eu parei para abrir a minha mochila, o outro policial parou e olhou assim para mim e disse assim: "Ah, eu te conheço, não te conheço?" Eu falei: "Não sei." Aí ele disse: "Ó, você já foi parado alguma vez?" Eu falei: "Já, diversas vezes nesse mesmo lugar." Ele falou assim: "Não, mas não é daqui que eu te conheço, não. Você faz novela?" Eu falei: "Já fiz algumas." Aí ele: "Pô, minha filha te assiste, cara." E aí ele começou a falar de que a filha dele era minha fã do DPA e que não sei o quê. E ele queria tirar uma foto comigo. Aí ele falou assim: "Pô, vou tirar uma foto aqui, ó. Falar pra minha filha que eu dei um enquadro no capim." Eu olhei. Eu falei: "Você vai fazer o quê?" Ele falou assim: "Ah, vou falar pra minha filha." Eu falei: "Não, você não vai falar pra sua filha que você deu um enquadro no capim. Fala pra ela que antes de dar um enquadro no capim, você enquadrou um jovem negro que tava indo trabalhar sem motivo algum, pô." E ele ficou todo sem graça, assim. Aí ele: "Não, então deixa isso quieto, deixa quieto. Vai lá, vai lá. Você deve estar atrasado, né? Você adianta aí." E eu fui. Essa foi a última vez onde eu fui parado, sabe? Essa foi a última vez. Isso foi no meio de novembro, por aí. Foi um dos finais de semana no meio de novembro. E eu fui, sem olhar para trás, com muito ódio, querendo, sabe, explodir, subir no palco. Isso foi 3:30 da tarde. Se às 5 da tarde eu estava tendo que subir no palco e me apresentar para uma plateia onde cabiam 400 pessoas, deveria ter umas 370, 350, e de 350, 348 eram brancas, sabe? E eu olhar aquela galera ali, e eu ficava assim: eu sou o único negro desse teatro, a não ser eu e aquele cara que tá na porta, porque ele é o segurança. E por quê que só tem eu e ele aqui? Por que não tem mais pessoas igual eu e ele sentadas na plateia? Eu lembro que um dia eu apresentei, um dia que deu pouquíssimo público, um dia que, sem brincadeira, deve ter dado umas 30 pessoas. Eu lembro que na fileira do meio tava uma família. E eu não sei se eles eram do Rio, não sei. Eles maravilhosos, assim, uma família inteira negra. E a Mel olhou para mim e disse assim: "Poxa, Cauê, hoje tá sem público quase que nenhum." Ela já tinha olhado pela cortina, eu ainda não. Quando a gente abria a cortina, que começava a peça, eu dei de cara com aquela família, logo na fileira do meio, sabe? E ali foi o momento onde eu falei assim: essa galera vai ver a melhor apresentação da vida, que eu vou proporcionar a minha melhor apresentação para eles, sabe? Porque eu tô aqui há sei lá quantos meses e eu não vi pessoas iguais a eles e pessoas iguais a mim sentadas nessas cadeiras, sabe? Eu não vi. Então, eu vou me apresentar da melhor forma para que eles vejam e para que quem está aqui vendo saiba que eles também querem estar aqui e que eles também querem estar aqui no palco. E hoje eu estou podendo estar aqui, mas eu não vou estar aqui sozinho, sabe? Então, tipo, eu vou me apresentar, eu vou chegar lá no palco e eu quero abrir espaço para muito mais pessoas, sabe? Chega da galera tá atravessando a rua porque eu tô andando, sabe? Chega da galera tá escondendo a bolsa porque eu cheguei na mesma calçada que eles. Eu não vou roubar ninguém, não preciso roubar ninguém. E eu garanto para você que tem muitas pessoas iguais a mim e que não vão te roubar, que não querem te fazer mal nenhum. A gente só tá querendo ir trabalhar, a gente só tá querendo ir fazer as nossas coisas e, antes de tudo, a gente só quer o nosso que é de direito, sabe? A gente só quer o nosso direito, que é a igualdade. A gente respeita todo mundo, mas é inacreditável que existam pessoas que não te respeitem. Mano, a gente tá em 2020. A gente tá em 2020. A gente ainda tem que ensinar o que é racismo pra uma galera, sabe? É A gente tá em inacreditável. 2020 e a gente ainda tem que estar gritando para que as mulheres parem de ser assediadas. A gente tem que estar em 2000. A gente sabe, mano, é surreal a gente saber que a gente está no século 21 e ter que dizer para as pessoas que você amar uma pessoa do mesmo gênero que o seu não é errado. Não tem problema nenhum nisso. Tem noção do quanto a gente não mudou? A gente dá um passo de cada vez. Só que, cara, tem horas que parece que a gente está muito atrasado. Então a gente tem que chegar brigando mesmo, com os dois pés na porta, cabeceando tudo e falando: somos nós que estamos aqui, somos nós o povo preto, somos nós o povo gay, somos nós as mulheres, somos nós que estamos aqui, nós conquistamos os nossos espaços e nós vamos abrir espaço para que mais pessoas cheguem aqui.
Não adianta você ser o único. Você tem que ser o primeiro de muitos. Se não for o primeiro, seja o segundo, mas que abra espaço para toda uma galera. Tem muita gente que precisa ser ouvida, sabe? E o ser humano precisa muito, né, as pessoas precisam muito de evoluírem, porque uma coisa, né, que eu sempre dou exemplo, que todos têm, negro, branco, pobre, rico, morador de rua, né, quem mora numa cobertura no bairro nobre, o ar. O ar, ele é de graça para todo mundo e ele é fonte de sobrevivência. Sem o ar, ninguém vive. Então, para que dar importância às escolhas das pessoas, o jeito que a pessoa é, a cor, o jeito que ela veste? Vou te contar duas coisinhas rapidinho, pra você ver que interessante e vai muito de encontro disso que você falou. Teve um dia que eu estava na Praça 7 aqui, isso foi ano passado, em frente à Caixa Econômica. Estava mexendo no celular, aguardando uma pessoa, e tinha um rapaz negro, jovem, deve ter uns 20 anos no máximo, ao meu lado. Né? E eu fiquei muito tempo, eu não lembro com quem que eu marquei, mas eu fiquei lá algum tempo esperando, uns 15 minutos. Foi com uma amiga minha, fiquei uns 15 minutos esperando. E aí nisso chegou dois policiais com maior arrogância. Para aí, ó, o que você está fazendo aí? Parado aí. E eu levei um susto, que nunca tinha acontecido comigo, né? Aí ele pegou documento, e eu já fui tirando meu documento da bolsa. Não, você não, você não. Só ele. Se eu estava lá também, né, parado, eu também poderia ver um documento de uma pessoa que estava do meu lado, né, só porque negro, correto seria ver o meu também, né? E outro fato que aconteceu, essa pessoa acho que até está assistindo a live aqui agora, nós tínhamos saído para ir num videokê, num karaokê, né? E aí, na hora que a gente estava entrando no local, veio um rapaz e roubou o celular dele, né? O celular desse cara aí, roubou, e saiu correndo. E aí tinha uma delegacia logo adiante, esse rapaz foi pego, né, foi detido, e fomos todos para a delegacia. O cara branco, playboy mesmo, mora no bairro Nobre aqui de Belo Horizonte, o pai dele lá chorando, riquíssimo, né, e o filho rouba para comprar droga. Então, ou seja, a pessoa é ruim, escolhe o caminho errado, independente da posição social dele e independente da raça dela, né? A vida é feita de escolhas, né? Tem gente que vai escolher, né? Tem rico que vai... Quantos ricos corruptos que tem? Né? Brancos e negros. Né? Então, isso, infelizmente, é isso. É o que a gente precisa de evoluir. Vamos aproveitar esse isolamento, vamos pensar melhor em como ser um ser humano melhor, né? E parar de ver as pessoas com diferença. Nós somos todos humanos. Tudo que você tem, eu tenho, né? Olhos, nariz, boca, tudo, né? A nossa aparência, né, seja um branco, isso não vai mudar em nada o nosso caráter e nossa dignidade. Então, galera, é importante, né, todo mundo ter em mente que tem que evoluir. E as pessoas, e o ser humano só vai evoluir quando ele deixar essas diferenças de lado. Tá? Seja na questão do racismo, da homofobia, do assédio, né? Só vai melhorar quando deixar essas questões de lado. Mas, Cauã, o papo está super gostoso, né? Mas nós estamos chegando ao finalzinho. E eu queria muito te agradecer, dizer que você, assim, com todo respeito, é um fofo, muito bonito, deixa esse cabelo. Nenhum autor que foi escrever para ele manda mudar esse cabelo, não, gente. O cabelo é muito bonito. Isso aí é característica. Pode mudar. Só não pode eu tenho certeza que. Eu tenho certeza que você, com essa maturidade que você tem, né, você vai se tornar um ator muito melhor ainda, vai fazer com certeza grandes protagonistas, né? Basta fazer as escolhas certas. Então, eu queria muito te agradecer por ter doado esse tempo aqui à Editora SC Literato, né, as pessoas que assistiram essa live. Essa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Depois eu te mando o link para você compartilhar lá para a galera. A galera que chegou depois, que pediram para fazer algumas perguntas sobre o Sétimo Guardião. Nós já conversamos sobre o Sétimo Guardião na primeira parte, então vai estar lá no nosso canal. E nós vamos ter mais live. Quinta-feira eu vou estar recebendo a jornalista da revista Tititi, Márcia Piovisan. Nós vamos ter 2 novelistas aqui esse mês. Vou ter um bate-papo no dia 9 com a Thelma Guedes, né, vencedora também do Emmy, da novela Órfãos da Terra. Nós vamos falar bastante sobre novela. E vou bater um papo também com o Emanuel Jacobina, de Malhação, né, mais para o final do mês. Então nós temos aqui grandes novelistas, temos mais atores aqui, jornalistas. Toda terça e quinta nós vamos estar recebendo alguém aqui para bater um papo. E semana que vem, especialmente, vamos ter uma live na quarta-feira com a grande atriz Lucélia Santos.
onde nós vamos falar sobre a obra dela e sobre a obra de Nelson Rodrigues, de quem ela é grande fã. Então você assiste, indica a galera, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal. Pode deixar. Mais uma vez eu quero agradecer todo mundo. Muito obrigado mesmo, Silvio, muito obrigado. Obrigado também todo mundo que veio aqui na live, todo mundo que interagiu, todo mundo que ficou um pouquinho. De verdade, vocês estarem aqui é uma coisa muito legal para mim, para o Silvio. A gente agradece muito o carinho de vocês com a gente. Espero que o nosso público só aumente cada vez mais, assim como muitas coisas vão aumentando, né? Seja as nossas igualdades e tudo mais, vá aumentando cada vez mais para que a gente conquiste cada vez o nosso espaço, o nosso lugar e abram-se os caminhos para que tudo dê certo na vida de todo mundo, beleza? Obrigado mesmo, gratidão por todo mundo que esteve aqui. Fiquem em casa, quem pode, fiquem em casa. Não vamos desobedecer regra, não vamos sair por aí, não vamos para festinha clandestina, pelo amor de Deus. Vamos segurar um pouquinho, que se a gente ficar um pouquinho em casa, eu tenho certeza que esse negócio acaba e já já a gente está liberado, tá bom? Obrigado mesmo, Silvio. Obrigado a todo mundo que esteve aqui na live. É isso aí, ó. Pegando o gancho do que o Cauã diz, vamos ficar em casa, vamos fazer nossa parte. E se precisar de sair, use máscara, leve o álcool em gel, né? Adotem as medidas de segurança, isso é muito importante. E Cauã, faça da sua meta ideais, não sonhe, porque sonhar a gente acorda e acabou. Né? E com os seus ideais, que você possa trilhar um caminho de sucesso e nos contemplar com grandes personagens. Muito obrigado, um beijo no seu coração, muito obrigado a todos que assistiram e quinta-feira eu vejo todos vocês, tá? Boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Silvio. Boa noite. Boa noite.